9, versículos 9 a 13, você encontrou? Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos lá então, leitura da palavra do Senhor. Eu vou pedir para deixar uma mesa desse lado aqui e outra mesa desse lado aqui, por favor. Isso. Vamos lá, a palavra do Senhor declara assim para nós. Obrigado, Edgar. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Você pode repetir? Diga: sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. E ele levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, você pode repetir agora? Na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, mas sim pecadores. Leitura da palavra do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Senhor, fala conosco. Fala, Deus, e alimenta o teu povo. Que essa palavra, Senhor, nos direcione. Que essa palavra, Senhor, nos coloque no caminho que nós lemos no Salmo. A justiça vai adiante de nós, e o Senhor prepara caminho para que nós possamos seguir, Senhor. Que em nome de Jesus, através das pegadas da justiça, Senhor, faça caminhos nessa manhã, e que nós, os seus discípulos, possamos pegar esse caminho e te seguir, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, fale conosco através dessa mensagem em nome de Jesus. Tema da palavra nessa manhã: na mesa dos perdidos. Você que marca, você que anota, você pode marcar aí esse título: na mesa dos perdidos. Amados, na semana passada, no domingo à noite, eu ministrei uma palavra que eu gostaria que toda a igreja ouvisse. Deixo aqui até o meu pedido a você que puder, decorrer dessa semana, hoje, sei lá, o mais rápido que você puder, assista ou ouça a pregação que eu ministrei no último domingo à noite, que está lá no canal da nossa igreja no YouTube. Eu falava ali sobre o tema da paternidade de Deus, e o título da mensagem é Membros da Família de Deus. E eu falava ali sobre o que é ser filho de Deus, o que é declarar que Deus é o nosso Pai. Essa é uma declaração muito séria, profunda, uma declaração que muda absolutamente tudo na nossa vida. Saber que Deus é o nosso Pai tem que gerar transformação em nós, tem que gerar transformação, porque quando eu entendo que o Deus Todo-Poderoso é o meu Pai, é o nosso Pai, isso não pode ser indiferente, isso não pode deixar as coisas no lugar e na forma que estão agora. Se Deus é o nosso Pai, nós somos transformados debaixo dessa paternidade. Você crê nisso, amém? Deus é o Pai que transforma os seus filhos. Deus é o Pai que exerce uma paternidade poderosa sobre os seus filhos, e nós estamos debaixo desse cuidado. Na quinta-feira, na comunidade na mesa, nós falávamos sobre ser guiados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, dos versículos 12 até o 14, vai declarar que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu vou repetir: filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O verdadeiro filho é guiado pelo Espírito Santo. O filho não é guiado pela carne, o filho não é guiado pelas inclinações pecaminosas. O filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nessa manhã nós vamos tratar sobre um tema que ainda dá continuidade a tudo isso: na mesa dos
perdidos. O filho de Deus, a filha de Deus, é alguém que tem lugar à mesa de Deus. E aqui no altar, eu não sei se dá para enxergar daí, eu vou chegar o púlpito para cá, para ficar melhor para vocês verem. Nós temos uma mesa aqui no altar, e inclusive na liturgia metodista, na cultura metodista, a mesa no altar, ela tem um simbolismo, ela tem um significado muito importante para nós. A mesa nos lembra a comunhão que temos com o nosso Deus. A mesa no altar não está por enfeite, ela está para nos comunicar algo. Quando eu olho para essa mesa, eu lembro, meu Pai, o nosso Pai, prepara uma mesa para nós. E eu falava aqui recentemente que mesa é um elemento bíblico que tem um significado muito importante para a nossa vida. Mesa é lugar de instrução, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de relacionamento, mesa é lugar de cura. A mesa de Deus opera tudo isso em nós. Ela nos instrui, ela nos dá acesso, comunhão com Deus, ela gera transformação na nossa vida e ela cura a nossa vida. Cadê as irmãs do curso Mulheres Curadas para Curar? Dá uma glória a Deus aí. A cura, nós vimos, no material, eu digo nós porque eu li o material também, a cura que a mulher de Deus recebe para ser uma curada para curar, ela é alcançada na mesa do Senhor, ela é alcançada na comunhão com Deus, ela é alcançada porque na comunhão com Deus tem palavra, é por isso que na mesa tem uma Bíblia aqui. Na mesa do Senhor tem palavra de Deus, e a cura vem por intermédio da palavra, a cura vem por intermédio daquilo que Deus fala conosco. O Senhor vai ministrar sobre nós, o Senhor vai trabalhar em nós, através da palavra que Ele tem, para liberar sobre a nossa vida. Cadê os irmãos do curso Homem Segundo o Coração de Deus? Vamos, glória a Deus aí. Nós vimos ali, a palavra de Deus nos dá uma direção, para sermos homens segundo o propósito para o qual fomos criados. Como que nós sabemos que tipo de homens nós devemos ser? Olhando para os modismos, olhando para o que dizem por aí, olhando para a tradição familiar, olhando para o quê? É olhando para o que o Senhor fala através da palavra para nós. A palavra nos ensina, homens, fomos criados para cultivar e guardar aquilo que o Senhor confiou ao nosso cuidado. Nós encontramos na mesa do Senhor significado, nós encontramos propósito, nós encontramos direcionamento, Edmilson, para uma vida a ser vivida. E por que eu estou falando sobre isso? Nós lemos aqui um texto agora, que nos mostra Jesus numa mesa, e eu coloco aqui nessa manhã, mais duas mesas aqui, e eu quero começar a falar com você sobre elas. Primeiro ponto dessa mensagem: aprenda a discernir as mesas. Aprenda a discernir as mesas. O tema da mensagem é na mesa dos perdidos. E eu quero ler com você novamente aqui o versículo 9, vamos lá? Versículo 9 vai dizer assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. O texto vai nos mostrar aqui o chamado de um homem chamado Mateus. Inclusive é o próprio Mateus que escreve depois esse evangelho. Ele está dando aqui um testemunho da sua conversão. E aí, Edgar, nós vemos nesse texto que Mateus era um publicano. Conforme nós vimos no curso de imersão bíblica, os publicanos eram uma classe dentro do judaísmo daquela época extremamente corrupta. O publicano era um cobrador de impostos, e o cobrador de impostos trabalhava, Camille, para Roma. E o que ele fazia? Ele ia até a casa dos judeus, batia de porta em porta e cobrava os impostos de cada um. Então suponhamos que eu seja Mateus, um cobrador de imposto,
E aí eu vou lá na casa do William cobrar o imposto do William. O William tem que pagar para mim 5 moedas. 5 moedas. E aí eu vou lá na casa do William, bato na porta. O William finge que está dormindo. E eu falo: eu sei que você está aí, pode sair daí. Não esconde não. E aí o William vai e me atende. E aí ele sabe, chegou a hora de pagar o imposto. E aí ao invés de eu cobrar as 5 moedas, eu cobro 8 moedas. Eu falo ao William: você tem que pagar o teu imposto, 8 moedas. Mas peraí, pastor, não era 5? Pois é. O cobrador de impostos naquela época cobrava além do que deveria. Zaqueu inclusive vai falar sobre isso na conversão dele. Se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então era uma prática comum, Gabriel, o roubo através dessa profissão. Mateus era um ladrão. Mateus fazia parte de um grupo de pessoas que roubava outros irmãos. E a gente vê nesse texto que Mateus tem um encontro com Jesus na coletoria, no lugar onde ele sentava para trabalhar, no lugar onde ele sentava, Natane, para receber impostos, no lugar onde ele sentava, Carla, para praticar a sua iniquidade. Ele estava na coletoria, e Jesus passa naquele lugar e fala para Mateus: Mateus, siga-me. E o texto bíblico vai dizer, Rafael, ele se levantou e seguiu. Ele larga a coletoria e ele entende, não é aquilo que Deus tem para a vida dele. E nós vemos no versículo 10, Jesus agora na casa de Mateus, Jesus na mesa de Mateus. E eu quero que você olhe para essa mesa aqui. Vamos supor aqui, à luz dessa mensagem, que a mesa da casa de Mateus é essa mesa aqui, à minha direita, à sua esquerda. A mesa na casa de Mateus é uma mesa tomada por pessoas perdidas, pessoas perdidas. O texto vai dizer para nós no versículo 10, que quando Jesus chega na mesa, ele toma o seu lugar, outras pessoas vêm e tomam lugares também. E aí Matias, o texto vai dizer para nós, muitos publicanos e pecadores perdidos, pessoas que não conheciam a Deus, pessoas que ainda não tinham experimentado a transformação da salvação, elas tomam lugar à mesa com Jesus. Só que por outro lado, eu quero apresentar também essa mesa aqui. Essa outra mesa é a mesa que Salmos, no livro de Salmos, no primeiro Salmo, vai nos apresentar, falando sobre a roda dos escarnecedores. Uma mesa que também é uma mesa de perdidos, só que é uma mesa que a palavra vai dizer para nós, que não é uma mesa para a nossa vida. E eu quero falar com você nesse primeiro ponto então, sobre a importância de nós discernirmos, Florisvaldo, qual é a mesa que o Senhor quer que a gente se assente. Porque em primeiro lugar eu comecei falando, Jéssica, a primeira mesa que é inegociável para nós é essa aqui. Essa mesa não negociamos, posso ouvir um amém? Amém. Essa mesa nós não abrimos mão. Domingo, quando viemos para cá, estamos tomando o nosso lugar nessa mesa aqui. Quando você faz a tua devocional lá na segunda-feira, você está tomando um lugar nessa mesa aqui. Quando você vai cear, você está tomando seu lugar nessa mesa. Essa mesa é inegociável. Inegociável. Não abrimos mão dela. Só que a palavra nos ensina que quando saímos dessa mesa, nós tomamos lugar em outras mesas. Em outras mesas. Nós não somos chamados a ficar só nessa mesa aqui. Tem muita gente que quer se esconder na vida e diz, não, eu estou à mesa do Senhor. Só que na mesa do Senhor eu me sento e eu me levanto, porque eu tenho que ir para outras mesas. A palavra vai dizer para nós que Jesus foi para uma mesa diferente. Naquela mesa que Jesus estava sentado, Vitória, não era uma mesa de ceia, não era uma mesa de oração, era uma mesa com outros perdidos. Só que o Salmo número 1 também vai dizer para nós, sobre uma roda, a mesa dos escarnecedores. E aí eu quero falar sobre cada uma delas, começando pelas mesas que nos corrompem. As mesas que nos corrompem. A mesa que o Salmo primeiro vai nos apresentar, vai nos dizer ali, roda de escarnecedores. Nessa mesa aqui, quando eu me achego, quando eu tomo o meu lugar, eu me torno mais um. Essa mesa aqui não é a mesa que Deus tem para nós, por um simples motivo. Porque nessa mesa, Gabi, eu me torno mais um igual. Quando eu tomo lugar na mesa, na roda dos escarnecedores,
Quando eu me assento nessa mesa, eu sou mais um igual que tomou lugar, e agora eu sou mais um escarnecedor. Um grande perigo para a nossa vida é sair, Vanizinha, dessa mesa aqui e tomar o lugar na segunda-feira nessa mesa aqui. Essa mesa não é para nós, essa mesa não é para você. Essa mesa que muda a sua identidade, que muda quem você é, que muda o seu palavreado, que muda a sua conduta, que muda a sua postura, essa mesa que te faz totalmente diferente de quando você está nessa mesa aqui. Essa mesa não é para você, essa mesa não é para nós. Roda dos escarnecedores é a roda em que eu chego e eu não faço a diferença. É a mesa dos perdidos, onde eu me torno mais um perdido nela. É o tipo da mesa que vai roubar de mim o que Deus tem gerado quando eu me assento aqui. Quando eu saio dessa mesa e vou para aquela, tudo que foi conquistado aqui se perde ali. Fica perdido ali. Eu me afasto do meu Deus nessa mesa, porque essa mesa me corrompe. Eu quero até ler com você, você não precisa abrir não, mas o Salmo 1 vai nos mostrar aqui um processo que acaba conosco, se a gente cair nele. Salmo 1, eu vou pedir para projetar, para você não precisar mudar a página aí na sua Bíblia. Salmo 1, olha o processo que a palavra de Deus vai nos mostrar nesse Salmo. Bem-aventurado, versículo 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há um processo: andar segundo o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Há um processo aqui, Manchilha, que é o seguinte: eu recebi uma palavra aqui, e a gente cantou, Felipe, uma só palavra que Deus mandar, vai fazer a minha vida mudar, aleluia. Estamos aqui, recebemos uma palavra. Glória a Deus. A palavra, Andréia falou conosco aqui. Nessa mesa eu recebo palavra. Só que aí, Cristina, eu saio das portas do templo. E aí, se eu começar a caminhar pelo conselho dos ímpios, o que começa a acontecer? A palavra que eu recebi ali começa a esfarelar da minha mão aqui. E aí eu começo a andar pelo caminho dos pecadores e a palavra vai se perdendo. E quando eu chego para me assentar nessa mesa aqui, essa palavra é jogada ao chão, porque eu estou agora debaixo de uma outra palavra. Eu estou debaixo agora do conselho dos ímpios. Então, amados, muito cuidado, porque essa mesa não é para nós. Essa mesa não é para nós. Só que isso não significa que não devamos sentar na mesa dos perdidos, porque o texto nos mostra aqui, nós acabamos de ler, Luiz, Jesus saindo de um ambiente e indo com seus discípulos para essa mesa aqui agora. E essa mesa é tomada por gente que não conhece palavra, que não conhece a Deus, que não conhece aquilo que nós conhecemos, que não anda segundo nós andamos, pessoas que não conhecem a Deus, uma mesa de perdidos. Só que nessa mesa, quando eu chego, é diferente. Quando eu chego na mesa dos perdidos, aqui nesse caso, eu chego nela e eu sou o diferente nessa mesa. Eu sou, Márcio, alguém que destoa da mesa, porque eu estou trazendo algo que eu não perdi pelo caminho. Quando eu recebo nessa mesa aqui, recebo a palavra e eu me direciono para aquela mesa ali, eu guardo tudo que eu recebi, eu chego nessa mesa e coloco sobre ela tudo aquilo que eu tenho. Eu chego sobre essa mesa e quem traz a marmita, o banquete sou eu. Eu abro a toalha e eu falo, hoje nós vamos comer o que eu trouxe para a gente comer, vem cá sentar comigo aqui. Essa mesa é diferente, Tiago. Nessa mesa eu trago o que nós vamos comer, naquela ali eu vou ver o que tem para me oferecer, e ali eu como, ali eu me lambuzo. Nessa aqui eu trago algo diferente para as pessoas. Amados, precisamos saber discernir as mesas. Tem mesa na nossa vida que já atingiu o prazo de validade. Tem mesa na nossa vida que acabou. Tem mesa na nossa vida que não cabe mais para nós. Mesa de conversa pornográfica, mesa de fofoca, mesa
de balela, de conversa fiada, mesa que não glorifica a Deus. Essa mesa não é para nós, essa conversa não interessa mais a nós, a comida que estamos ingerindo aqui já não interessa mais a nós. Agora nessa mesa aqui não, nessa mesa aqui eu chego e eu trago uma conversa diferente, nessa mesa aqui eu chego e eu trago um alimento diferente, nessa mesa aqui eu chego e eu trago algo totalmente diferente. Nessa mesa eu não me lambuzo no rancor, nessa mesa eu não me lambuzo nas coisas mundanas, nessa mesa eu não me lambuzo daquilo que envergonha o nome de Deus, nessa mesa eu venho e eu trago algo que alegra o coração do meu Deus. Isso aqui é tão maravilhoso, porque quando eu estou nessa mesa aqui, sabe qual que é a imagem que vem na minha mente, Marlon? É a seguinte: o Senhor olhando com alegria, olha lá o meu filho sentado naquela mesa. Mas peraí, mesa com perdido? A palavra vai dizer para nós aqui, versículo 10, acompanha comigo de novo aí, vamos lá? Versículo 10. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Publicanos e pecadores. Lembra que eu falei do publicano? O que era o publicano? Grande parte deles, ladrões, pecadores, pessoas de má fama, pessoas que o religioso não queria estar perto. Aí entra uma questão, o texto vai nos mostrar que Jesus senta naquela mesa e quem toma lugar é essa galera aí. Ei, Josi, imagina só, Jesus senta lá com Mateus, aí começa a chegar um monte de cobrador de impostos. Imagina só, Rafael, Jesus está lá sentado, chega lá com o publicano, tira a bolsa dele, senta na mesa. Vem um pecador, senta na mesa. Vem pessoas com diversos problemas espirituais e senta na mesa. E agora? Torna a dizer, nessa mesa aqui, quando Deus olha para nós, Ele se alegra. Pastor, mas mesa com ladrão, com pecador? Porque eu falei aqui, é uma mesa aqui, quem traz o banquete sou eu. É uma mesa que eu trago aquilo que eu recebi naquela mesa ali. E aí uma coisa que eu quero entrar agora com você no segundo ponto dessa mensagem é a seguinte: Jesus nos coloca na mesa dos perdidos. Você pode repetir isso? Hoje eu estou pedindo para você repetir bastante, né? Vamos repetir. Fala assim: Jesus nos coloca na mesa dos perdidos. Essa mesa não é para mim, eu vou até tirar ela de cena aqui agora aqui. Essa mesa aqui nunca mais. Agora essa mesa sim. Essa mesa sobe para cá. Nós vamos falar dela aqui agora aqui. Uma coisa que eu falei, nós temos que sair dessa e vir para cá. Só que uma coisa que eu ainda não tinha falado é que Jesus é que nos tira daqui e nos traz para cá. Eu quero agora falar do ponto de vista dos discípulos, porque o texto bíblico vai dizer para nós aqui, no final do versículo 10, tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Jesus não foi sozinho para lá, Jesus se assenta àquela mesa e os 12 também. E aí eu quero pensar agora com você uma coisa, vamos pensar em Pedro, Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Quem que cobrava imposto do pescador? Publicano. Quem que o pescador não queria ver nem pintado de ouro? Publicano. Quem que o pescador detestava, dá vontade de levar no barco e jogar lá dentro do mar, na hora que eu chego lá? Quem que era? O publicano. Quem que Jesus tira dessa mesa aqui e leva para cá? O pescador. Qual mesa que o pescador não queria sentar de jeito nenhum? Essa mesa aqui. Jesus nos leva para essas mesas. E aí eu quero que você fique com essa imagem na cabeça agora de Pedro, só Pedro. O homem que convivia sendo prejudicado pelos publicanos. Agora é ele que Jesus tira dessa mesa e traz para cá. Vem cá, você vai sentar na mesa na casa de um publicano. Você vai ser colocado aqui nessa mesa agora. E aí, amados, quando a gente olha para cá, nós vamos perceber uma coisa. Nessa mesa aqui, onde Jesus nos leva, vai haver desconforto. Nessa mesa que o Senhor nos leva,
nós vamos nos sentir no primeiro momento desconfortável. Senhor, eu não queria estar nessa mesa, porque nessa mesa tem publicano, nessa mesa tem aqueles que me prejudicam, nessa mesa tem aqueles que me detestam, nessa mesa tem aqueles que querem ver o fim da minha fé, aqueles que querem ver o fim da minha vida, aqueles que querem ver o fim da minha família. Nessa mesa aqui tem pessoas que não combinam comigo, Senhor. Só que Jesus tira Pedro, o pescador, e leva para a mesa do publicano, na casa de Mateus, com vários publicanos ao redor. É uma mesa desconfortável, mas se prepare para ser colocado em mesas surpreendentes e desafiadoras. O Senhor nos colocará em mesas surpreendentes e desafiadoras. Pastor, essa mesa mesmo? Pastor, mas fulano é assim, mas pastor, fulano é assado, pastor, fulano pensa assim, fulano pensa assado, pastor, fulano tem uma história assim, fulano tem uma história assado. Só que o Senhor nos levará para sentar à mesa com esse fulano, porque Ele quer alcançar esse fulano. Ao nos tirar dessa mesa para nos trazer para cá, não é para passar o tempo, é para alcançar os perdidos que estão sentados ao redor dessa mesa aqui. Fora dessa mesa aqui que nós estamos agora, tem um monte de perdido precisando ser alcançado. Tem um monte de perdido. É perdido que tem marcas das mais variadas. É perdido que segue caminho dos mais variados. É perdido que a igreja às vezes olha e pensa como que nós vamos alcançar essa pessoa, como que nós vamos atingir essa pessoa, e o Senhor usa uma estratégia, e Ele nos mostra aqui nessa passagem. Qual é a estratégia? A mesa, a estratégia da amizade, da proximidade. Eu estou aqui do seu lado porque eu tenho algo a te oferecer. Não é a mesa que me corrompe, é a mesa que eu trago algo diferente. Você está perdido, você está blasfemando, você está sem caminho, você acha que está se dando bem, mas não está. Ei, eu estou aqui do seu lado porque há um Deus Pai que resgatou a minha vida e que quer resgatar a tua também. E aí a gente chega lá, essas pessoas estão aí, e Jesus nos coloca nessa mesa surpreendente e desafiadora. E Jesus fez isso com Pedro várias vezes. Pedro tem que sentar nessa mesa aqui primeiro, aqui, Guilherme, com o cobrador de imposto. Atos capítulo 10, Jesus vai colocar Pedro numa outra mesa agora, na mesa de um gentio, de um grego. Ele come pouco. Jesus vai levar Pedro para a casa de uma pessoa, o banquete é bacon. Pedro é judeu, o que eu faço agora? E o Senhor prepara ainda um sonho para Pedro. Desce uma toalha do céu e desce animais que o judeu não comia. E Jesus fala ali no sonho para ele: Rogério, mata e come. Faz o X-porquinho aí, come essa carne. Pedro não entende nada. Senhor, mas essa carne aí eu não como. E Jesus revela no sonho para Pedro: tem algo aí sendo preparado aí, mata e come. Quando Pedro acorda, Pedro é levado para a casa de Cornélio. E quando ele chega naquela casa, uma mesa que ele, Pedro, nunca queria sentar como um homem judeu que era ali. Não, essa mesa não, essa mesa tem pouco, essa mesa tem bacon, essa mesa tem gentio. Mas Jesus levou Pedro para lá porque tinha uma família a ser alcançada ali. Jesus não estava vendo um rótulo naquela família, ele estava vendo filhos perdidos precisando ser alcançados. Ele não estava vendo ali um rótulo gentio, grego, não, ele estava vendo pessoas que estavam vivendo no triângulo da orfandade. Você que assistiu a palavra vai lembrar, e Jesus quer alcançar essas pessoas. Ele nos leva para a mesa que não esperamos, porque tem pessoas vivendo o triângulo da orfandade nesses lugares. E eu quero finalizar essa palavra com as palavras de Jesus. Versículo 11, vem comigo aqui. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Faça uma pausa aqui. Essa mesa causou estranhamento para fariseu. Fariseu olhou aquela cena e pensou assim: sentando com essa gente aí,
Você está se misturando com essas pessoas. E aí vai e pergunta para os discípulos, por que o teu mestre senta com publicano, com ladrão? Por que o teu mestre está sentando na mesa com pecador, com gente suja? Eu sou fariseu, eu sou homem de Deus, eu oro nas praças, eu jejuo 2 vezes por semana, eu estou na sinagoga, eu estou no templo, eu abro as escrituras para ler. Faz tudo isso, mas ficou cego para ver os perdidos. Faz tudo isso muito bem, só que não enxerga mais os órfãos que precisam ser alcançados, que o Pai quer trazer para perto. Gente suja, eu não quero misturar com essa galera. Eu sou fariseu, eu guardo sábado, eu não me misturo com essas coisas. Só que Jesus declara para aqueles homens, no versículo 13, no final: vão e aprendam o que significa, eu quero misericórdia e não sacrifício. Jesus está repetindo aqui as palavras, usadas por Samuel com Saul. Saul perdido naquele momento, fazendo o que não deveria ser feito, e Samuel fala: Deus quer obediência, Deus quer obediência. E ele está ensinando aqui para aqueles fariseus naquele momento: Deus quer misericordiosos. Misericordiosos. Quando eu venho para essa mesa aqui, eu tenho que sair dela mais misericordioso do que quando eu entrei. E é difícil, porque a nossa tendência qual que é? A minha tendência, Zelinha, quando eu me achego a essa mesa aqui, se eu não vigiar, sair dela achando igual um fariseu. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como essa galera nessa mesa aqui, essa turma suja. Obrigado. E aí, Ricão, o fariseu agradece: obrigado, porque eu não sou igual essa galera aqui. Só que Jesus ensina completamente o contrário. Sai dessa mesa santo, purificado, abençoado, cheio da glória do Senhor, cheio da luz de Cristo. Senta nessa mesa e mostra para a galera: tem coisa diferente que eu quero te apresentar. Não se afasta dos perdidos, mas cuidado com a maneira como você se envolve. Não perca a sua identidade, mas não deixe de apresentar o que Deus tem gerado em você. Não deixe de apresentar. Nós nos assentamos nessa mesa sim, porque o Senhor quer que a gente faça diferença no mundo. O Senhor quer alcançar os perdidos. Tenha um olhar atento aos perdidos no seu trabalho. Tenha um olhar ao perdido no seu ambiente de estudo. Tenha um olhar para o perdido na sua família. Tenha um olhar para o perdido onde Deus te colocar, em nome de Jesus. E olhe para ele lembrando da mesa. Mesa é lugar de amizade. Eu faço amizade com você não porque eu vou me contaminar, mas porque eu quero abençoar a sua vida. Eu quero trazer algo que vai ser bênção para você. Roda dos escarnecedores me corrompe, mas a mesa dos perdidos a salvação. Na mesa dos perdidos a salvação do perdido. E no final do versículo 13 o Senhor Jesus conclui dizendo: pois não vim chamar justos, mas sim pecadores. Então, amados, eu finalizo essa palavra nessa manhã dizendo para você uma coisa. Nós estamos nesse exato momento aqui. Nós estamos aqui agora. Adeilton, quando nos levantamos dessa mesa, que a gente venha ter o olhar para o perdido da seguinte maneira: esse é o órfão que o Pai quer adotar. Esse é o órfão que o Pai quer trazer para perto. Esse é o órfão que o Pai quer tirar de onde ele está e trazer para onde ele me colocou também. Não é o sujo, o órfão sem pai, olha lá como que ele está, que triste estado, não. Olha lá o órfão, olha lá aquele que está enlameado pelo pecado. É esse que o Pai quer alcançar, limpar, curar e transformar. Eu saio dessa mesa e venho para cá, para trazer a bênção que o Senhor tem gerado na minha vida. Que tenhamos esse coração missionário, que tenhamos esse coração interessado naquilo que o Senhor quer gerar na vida das pessoas. Nosso papel é esse. O Senhor Jesus deixou uma ordem para nós: ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos uma missão muito clara. A igreja não pode se isolar das pessoas. A igreja tem que estar presente para apresentar aquilo que no mundo elas não encontrarão. Que nós sejamos os filhos que saem da mesa boa para a mesa certa, em nome de Jesus.